Salve Maria a todos. Então, ontem nos colocaram a questão do que nós pensávamos sobre a Liga Cristo Rei, esse evento promovido pelo Centro Dom Bosco, que está acontecendo neste fim de semana aqui na cidade do Rio. Bem, a relevância dos nossos comentários e das nossas opiniões guardam as proporções delas, quer dizer, nós não temos nenhum protagonismo, digamos assim, público, mas eu penso que é importante comentar algo para nossos fiéis e para aquelas pessoas que têm confiança no nosso trabalho, dado a ascensão, né, e justamente esse protagonismo que o Centro Dom Bosco está tendo e essa influência aparente que se organiza cada vez mais através da colisão de vários grupos no Brasil inteiro que pretendem promover o reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho muito conhecimento, para mim é um pouco misterioso qual é a posição do Centro Dom Bosco com relação à crise da igreja, porque eu vejo que mesmo entre os seus líderes há uma certa... não fica claro para mim. Ora, eles citam a Fraternidade de São Pio X, por exemplo, eu vi alguém falando, um deles falando que conversou com o Padre Calderon, e o Padre Calderon lhe disse para que ele lutasse pela missa, o que, bem, não duvido, mas acho curioso da parte do Padre Calderon ter esse discurso, porque os padres da fraternidade, nós somos filhos de Dom Lefebvre, somos formados... bem, eu não sou padre da Fraternidade de São Pio X, mas a minha formação e a minha formação veio toda dos primeiros padres da Fraternidade de São Pio X. Então, a luta, o combate da Fraternidade de São Pio X não é pela missa tridentina. A missa tridentina é uma consequência desse combate. O combate, a Fraternidade de São Pio X, a obra de Dom Lefebvre, foi fundada para não só propagar a verdade, não só combater os erros, mas para propagar a verdade, combater os erros e condenar publicamente os que promovem, né? O que claramente é atualmente o Santo Padre, os bispos e os sacerdotes, em sua maioria, no mundo inteiro, que são os principais promotores do erro, do mal na igreja. É o castigo de Fátima, né, como nós poderíamos dizer, que é a apostasia, né? Combater o Santo Padre, entre aspas, quer dizer, combater as ideias erradas que eles têm. Então, acho muito curioso do Padre Calderon ter direcionado a questão ao combate da missa, porque foi uma espécie de cavalo de Troia que o Bento XVI fez com esse motu próprio, porque enfraqueceu muito o movimento da resistência à Revolução Conciliar, ao concílio, né? Permitindo a todos os padres do mundo inteiro rezar, entre aspas, dizer que todos os padres podiam rezar a missa tridentina, etc. Aparentemente foi uma grande coisa, uma coisa boa, mas o próprio seu secretário, o Monsenhor Gansbein, dizia que o que ele queria era afastar as almas de Lefebvre. Então, o Cardeal Ratzinger era um eminente modernista, né? Um revolucionário de primeira categoria, e um inimigo do reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fraternidade tinha essa missão, tem essa missão. Então, acho curioso. De um lado, então, eles falam, eles citam o Padre Calderon. Depois eu vejo o mesmo, acho que disse que o Padre Calderon, ele falou para propagar a missa tridentina, incentivando, por exemplo, a ir à missa do IBP, Instituto do Bom Pastor, e outros padres de motu próprio, o que a fraternidade nunca fez, o que Dom Lefebvre nunca fez. Dom Lefebvre nunca sugeriu que se fosse a missa de padres que fizessem acordos com Roma. Pelo contrário, ele dizia que os padres que faziam acordos com Roma faziam o trabalho do diabo. Isso é forte, mas é isso que está escrito, isso que ele fala nas conferências dele. Nós traduzimos, nós publicamos essa conferência dele. Então é uma coisa muito forte, muito pesada, mas Dom Lefebvre a posição de Dom Lefebvre é muito específica. Eu tive a oportunidade, durante o meu seminário, os meus anos de seminário na França, de ouvir todas as conferências de Dom Lefebvre, se não todas, mas a maioria absoluta, as que estavam registradas, os seus sermões também, e para mim fica claro a especificidade da sua posição, não é algo confuso, não é algo nublado. E então, assim, eu vejo no Centro Dom Bosco, bem, essa falta de especificidade na linha de Dom Lefebvre. Não é o combate de Dom Lefebvre
autêntico. Isso a gente tem que falar. Bem, uma das provas, por exemplo, é que eles convidam para a sua formação o Monsieur Schneider. O Monsieur Schneider era um liberal, né, no sentido em que ele reza a missa nova. A gente se pergunta como um padre que reza a missa nova possa compreender o combate pelo Cristo Rei. A gente mesmo pode falar que não compreendeu quase nada, porque a missa nova é um dos principais atentados, uma das principais dinamites, bombas, né, que foram lançadas, sementes de destruição lançadas na igreja para minar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta pelo santo sacrifício da missa. Então, como alguém que reza a missa nova, até onde eu sei ele reza ainda a missa nova, se ele não reza bem, tudo bem, mas nós fizemos pesquisas recentes e ele reza assim a missa nova. De outro lado, ele também não se separou da igreja conciliar, ele continua, né? Ele não resiste ao Papa no sentido de romper, de não se submeter às novas diretivas, né? Se colocando, por exemplo, com o Monsenhor Viganò, contra a autoridade atual, e tendo em vista que eles promovem a revolução. Então, eu não entendo como um grupo que pode promover o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo, chame para protagonizar um evento dessa amplitude, um bispo que não tem uma formação antiliberal e contra-revolucionária autenticamente católica, porque quem tinha era Dom Lefebvre. Dom Lefebvre disse que todo padre que quer permanecer católico deve se separar da igreja conciliar. Né? Então, nossa preocupação em comentar sobre isso, apesar de reconhecer todos os esforços importantes que o Centro Dom Bosco vem feito e vem evoluindo nessa posição doutrinal, espero que eles cheguem a essa conclusão de que é impossível falar do combate do Cristo Rei sem colocar Dom Lefebvre como um protagonista, sem colocar como o Concílio Vaticano II como a principal arma de destruição atual, sem promover um combate, uma formação contra-revolucionária, tendo como base o combate das ideias do concílio, e em evidência Dom Lefebvre. Eu vi um pouco dos vídeos que fizeram, não vi falando muito de Dom Lefebvre, não vi fotos de Dom Lefebvre. Ah, mas é porque vocês são muito lefebristas? Na época de Santo Atanásio se dizia aos fiéis, estamos na comunhão de Atanásio, e nós falamos o mesmo, estamos na comunhão de Lefebvre, no quesito, no que se refere à continuidade, que é o seu combate, a continuidade do combate da igreja de 300 anos contra o mistério da iniquidade, né? Maçonaria, liberalismo e etc. Então nós não vemos isso. Então a gente fica uma coisa meio ambígua. Eu não entendo bem a posição de Dom Lourenço Fleischmann. Dom Lourenço Fleischmann abençoou para eles o monumento do Santíssimo Sacramento, que por sinal foi muito bonito, uma obra muito bonita, uma homenagem a Nosso Senhor. Mas o fundo é a doutrina, né? A gente não quer fazer nenhum julgamento subjetivo do que eles querem fazer, do que eles não querem fazer, se eles são gentis, não são gentis, não. Uma análise doutrinal para formar os nossos fiéis e dizer que eles não seguem o combate de Dom Lefebvre, não é o combate de Dom Lefebvre. Eles falam sobre o Cristo Rei, da necessidade do Brasil católico, etc, etc. Mas há diferenças específicas, sim, entre o combate de Dom Lefebvre e o que eles estão promovendo, não é? Bem, primeiramente é convidar pessoas que não são autenticamente, que não têm essa autêntica posição de Dom Lefebvre, essa clareza da separação, da necessidade da separação da igreja conciliar para dar conferência, etc., como, mais uma vez, é o caso do Dom Schneider, né? E isso é muito, muito importante frisar, significativo, porque ele está sendo colocado como uma referência nesse combate antiliberal. Então eu não entendo, por exemplo, Dom Lourenço Fleischmann, qual é a relação que ele tem, porque até onde eu sei a Fraternidade de São Pio X não concorda com esse tipo de coisa, e eu sei que Dom Lourenço Fleischmann é ligado à fraternidade, então eu não compreendo o motivo, não sei até que ponto a Fraternidade de São Pio X está apoiando essa Liga Cristo Rei, até que ponto Dom Lourenço apoia essa Liga Cristo Rei, eu fico confuso, e os fiéis também eu acho que ficam um pouco confusos de saber se a posição da fraternidade mudou em alguma coisa, porque eles citam a fraternidade, né, como o caso do Padre Calderon. Então é uma coisa, acho que é necessário esclarecer, né, da parte da fraternidade aos seus fiéis para que fique claro. Não sei se tem pessoas que são da permanência, que estão trabalhando junto com o Centro Dom Bosco, publicamente. Então, assim, bem, a nossa
posição não é outra senão continuar o combate de Monsieur Lefebvre e de incentivar as pessoas a lerem Dom Lefebvre e a continuarem na sua linha de combate, que a providência mostrou que, sem dúvidas, é aquela que é a eficaz, é a que Deus quer, né? A obra da salvação do sacerdócio, a obra mais significativa contra-revolucionária foi a sagração dos bispos em 1988 e o trabalho da Fraternidade de São Pio X, contra-revolucionário, que combate não só os erros e não propaga somente a missa tridentina, mas combate os autores, denuncia nomes, né? E os verdadeiros nomes, não simplesmente os bispos da CNBB, que todo mundo sabe que são, né, modernistas até a raiz do cabelo, mas o Papa, não é? E não só o Papa Francisco, mas o Papa Bento XVI. Então a gente vê, por exemplo, queria saber do Monsieur Schneider o que ele pensa do Bento XVI, né? Se ele afirma que Bento XVI é um dos principais autores e, entre aspas, criminosos do concílio, no sentido de promoverem a ruptura com a tradição católica. E a gente sabe muito bem o que ele fez com o Lefebvre passar. E, pelo que eu imagino, ele tem certa simpatia a Bento XVI. Ele pode ter simpatia com o Lefebvre, hein? Mas porque os liberais, eles são assim, flou, como dizem em francês. Então, bem, o que nós pensamos ali, Cristo é isso, é isso. Há uma certa ambiguidade, há uma certa preocupação, porque aqui no Brasil está crescendo muito o movimento conservador. Está crescendo ou está inchando? Né? Então, é uma grande preocupação quando um movimento cresce, de que ele cresça com uma clareza doutrinal, né? Que ele seja uma continuidade do combate da igreja. E isso a gente encontra em Dom Lefebvre, isso a gente encontra seguindo Dom Lefebvre, isso a gente encontra em comunhão com o posicionamento dele. Então a nossa única preocupação com a Liga Cristo Rei é essa, nós rezamos por eles, para que eles cheguem a esse ponto, mas é preciso dizer que eles não chegaram ainda e que os fiéis podem se confundir pensando que esse é o combate contra-revolucionário autêntico, que nós pensamos poder afirmar que nós encontramos em Dom Lefebvre. Então, que Deus os abençoe a todos e um santo domingo. Salve Maria.